Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Strong Life, onde podem interagir conosco colocando as vossas mensagens em torno do tema que nós iremos abordar no dia 2. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia de Conhecimento e O Mar da Sabedoria. Hoje tenho convidados especiais que vão nos ajudar a debater em torno do tema 2, que é um tema atual e pertinente, que é visões alucinatórias e visões proféticas. Tenho o pastor Pinheiro Manuel, ele que vai nos ajudar a debater em torno desta temática, e tenho o apóstolo Pedro Aleixo. Começo por saudar os meus convidados, começando com o pastor Pinheiro Manuel. Pastor, ora viva. Ora viva, Massango. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria, pelo que queremos desde já saudar a todos aqueles que nos acompanham a partir de casa, assim Massango, e naturalmente também ao Pedro Aleixo, que está comigo aqui. Muito boa tarde. Obrigado, pastor Pinheiro. Apóstolo, paz e graça. Muito boa tarde a todos que nos acompanham lá de casa. Eu sou discípulo do profeta Cacó Felipe. O meu nome é Pedro Aleixo, eu quero acreditar que muitos de vocês já ouviram falar. E pronto, estamos aqui para trazermos essas verdades aqui. Saudação também ao meu companheiro aqui do painel. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Podem colocar as vossas mensagens, podem partilhar o nosso programa para que possa alcançar mais pessoas. Hoje temos um tema super pertinente, que é visão alucinatória e visão profética. Apóstolo e pastor, olhando para o tema de hoje, há perguntas que surgem, porque hoje em dia há pessoas que nós encontramos que dizem que falaram com Deus através das visões, através da visita, neste caso, do nosso Santo Deus. Começo com o apóstolo Pedro Aleixo, colocando as seguintes questões. Apóstolo, o que é uma visão? O que é uma visão alucinatória? O que é uma visão profética? Sim, eu gostaria de separar um bocadinho. Primeiro falar da visão profética, e depois, em parte, quando se fala de uma visão alucinatória. Bem, não sei se poderíamos cuidar desta maneira, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte. Muitas pessoas sobre a face da terra terão visões, terão sonhos, até de Deus, não é? Muitos terão. O que ocorre é que, realmente, quando não existe um profeta mensageiro sobre a face da terra, Deus, ele comunica-se a cada um por meio de sonhos e visões, não é? Mas, na medida em que aparece um profeta mensageiro sobre a face da terra, todos aqueles que têm sonhos e visões são tidos a ser interpretados esses sonhos e visões por meio daquele que é o maior do seu tempo. Por exemplo, falando nos dias de Daniel, a Bíblia mostra que existiam lá tantos homens para poderem interpretar o sonho, a visão que o Nabucodonosor tinha. Mas você pode ver que, de todos eles, ninguém estava capacitado para tal. Mas eram homens que diziam ser de Deus. E o único que estava lá capacitado para tal era o profeta Daniel. Assim também em tempo de tantos outros profetas. Então, para dizer que muitos poderão ter visões, muitos poderão ter sonhos, até de Deus. Mas cabe a um profeta mensageiro confirmar se realmente isso vem de Deus ou vem do diabo Satanás. Não é? Obrigado, apóstolo. Pastor Pinheiro, como é que olha para esta questão prévia? O que é uma visão? O que é uma alucinação? O que é um espírito? Em algum momento o apóstolo aqui fez menção a um profeta mensageiro, que deve ser a pessoa que vai diferenciar as visões. Se essa visão é de Deus ou essa visão é do Satanás. Pastor. Ora bem, vamos em partes. Por visões alucinatórias, podemos definir o conjunto de sonhos, visões, especulações que são ditos ou arroladas ou ainda
especificadas em nome de Deus. E por visão profética, nós podemos entender é aquilo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Como, por exemplo, Ezequiel é um livro profético muito interessante sobre isso, porque Ezequiel teve várias visões da parte de Deus. Agora, concernente a esta questão de um profeta mensageiro de uma determinada época, eu acho que eu já teria isso como uma visão alucinatória. Isso já faz parte de uma visão alucinatória. Não profética. Não. Já é uma visão alucinatória. Porque não tem nada a ver com o que a Bíblia nos fala. Nem tem base bíblica isso. Né? Então, é isso e tantas outras visões que aparecem que fazem todo parte de um pacote de alucinações que enganam, deixam as pessoas meio que malucas e até perturbadas no seu espírito, no seu entendimento. Então, previamente seria isso que eu entendo sobre visões alucinatórias e visões proféticas. Visão, só em outras para ser mais específico. Visão profética é o que nós temos nas Escrituras Sagradas. E alucinações, esse conjunto de brincadeiras que a gente vê, mesmo até nos dias bíblicos também existiram e continuam até nos nossos dias, com o objetivo de enganar e entreter as pessoas. Obrigado, pastor Pinheiro. Apóstolo, qual é o seu entendimento em torno disso? Porque o pastor aqui trouxe aquilo que são as visões proféticas. As visões proféticas têm como base a Bíblia. E as visões alucinatórias são aquelas que nós conseguimos ver hoje em dia. Por exemplo, que o apóstolo em algum momento falou, naquilo que o pastor falou, parece que se enquadra nas visões alucinatórias. Qual é o seu comentário em torno disso? Primeiro dizer que nenhuma visão profética tem base na Bíblia. Não existe isso. Para começar, a vossa Bíblia é um conjunto de livros dos profetas. Antes que existisse uma só profecia na Bíblia, existiu o profeta mensageiro, compreende? Quando eu dei exemplo aqui de Daniel, a Escritura mostra que enquanto Daniel, assim como Nabucodonosor e os outros homens que diziam ser de Deus viviam, lá Nabucodonosor teve uma visão, teve um sonho da parte de quem ele não sabia se era de Deus ou era de quem. Chamando os líderes religiosos daquele tempo, todos eles não estavam capacitados para interpretar e dizer o que o Nabucodonosor havia tido. Mas era um homem chamado Daniel, um profeta, que veio para interpretar. Quando falamos, por exemplo, daquilo que aconteceu com o filho de Nabucodonosor, Balsazar, quando profanou contra as coisas santas, a Bíblia diz que uma mão escreveu no reboco. Mas, no entanto, os sacerdotes, os homens de renome daquela altura, não poderiam provar que aquilo ali vinha de Deus ou vinha de quem? Não conseguiram dizer algo sobre aquilo. Mas foi o profeta Daniel que veio e mostrou que aquilo queria dizer tal coisa. Você vê? Então, para mostrar, para dizer que antes que existisse uma profecia na Bíblia, existiu o profeta. E as profecias, visão profética, não são somente o que estão lá na Bíblia. Deus, sendo Ele vivo, sendo mesmo hoje, ontem e eternamente, de acordo com Hebreus 13:8, se Ele está vivo e Ele vai continuar a enviar profetas, é claro que esses profetas virão e profetizarão. Por exemplo, uma visão profética é encontrada, por exemplo, no livro do profeta Cacó Filipe, em Cacó 3, no seu versículo 25, profetizado isso em 2002, em Cacó 73, no seu versículo 29, em Cacó 124, fala lá do que acontecerá com Israel, fala, por exemplo, o que está a ocorrer hoje em relação aos pastores, a Covid, falo de Cacó 3, 25. Bem descrito lá. Como é que irá acontecer? Aí estamos na visão profética. Profética, você vê? O que irá acontecer no futuro. E veja aqui, no entanto, quando falamos de Cacó 73, no seu versículo 29, por aí, o profeta diz que, com o andar do tempo, os homossexuais tomarão até o púlpito nas igrejas. Eles sentarão lá e vocês dirão, não vamos permitir um homossexual na nossa igreja. Mas vocês vão aceitar isso futuramente. E chegado um certo tempo, eles passarão a ser pastores, bispos, cardeais, tantos homens a ministrar nas vossas igrejas. E vocês aceitarão isso. Estamos a ver hoje isso. Você vê? Mas o profeta Cacó Filipe falou isso há muito tempo, em 2008.
mas hoje se cumpre. Essa é uma visão, por exemplo, profética daquilo que Deus mostrou de que iria acontecer. Exato. Obrigado, apóstolo. Pastor, qual é o seu comentário em torno disso? Porque o pastor aqui fez menção às nossas Bíblias e também disse que as visões proféticas nós encontramos no livro de Cacó Filipe. É o único livro que nós encontramos as visões proféticas e dentro desse livro nós encontramos o que está a acontecer hoje. Encontramos lá a profecia sobre a Covid-19, encontramos lá o que acontece nas igrejas, entre os pastores. Qual é o seu comentário? O que a Bíblia nos ensina em torno disso? Desculpe só, antes de avançar, peço perdão. Só para retificar o que acabou de dizer. Eu não disse que o livro do profeta Cacó Filipe é o único livro que contém visão profética. Na atualidade. Não. É o livro que tem... Exatamente. É o livro que tem visões proféticas. Na atualidade. Pastor. É tudo alucinações. É tudo alucinações. Vamos por parte. Quando ele afirma que Cacó Filipe falou isso, é Cacó Filipe, é isso, eu nem sei pronunciar bem o nome. Se estou errado no nome, me desculpa, porque nem sei pronunciar bem o nome. Quando ele afirma que o Filipe falou desses últimos acontecimentos em 2008, a Bíblia já fala sobre isso muito antes de Filipe falar sobre essas coisas. A questão da homossexualidade, por exemplo, desde a década de 80, ou muito antes da década de 80, que você tem pastores, bispos nos Estados Unidos e em outras partes do mundo pastoreando. Antes de Cacó Filipe existir, porque ele nasceu em 72. Então, é tudo alucinações. Tudo o que ele está a dizer, como qualquer outro herege, é sempre uma cópia das Escrituras Sagradas e que faz a sua reinterpretação. E é o que estamos aqui a ver. Porque nada do que ele me disse até agora é novidade. A Bíblia Sagrada já nos fala sobre questões ligadas a pragas, epidemias, pandemias. Aliás, porque essa não é a primeira pandemia que está a acontecer. Já aconteceu pandemia há mais ou menos um século atrás. Então, nada do que ele já diz aqui é novidade. Agora, é muito interessante que eu percebo que o nível de ignorância é tão grande, porque ele nega a teologia, e eu estava estudando um pouco como discípulo de Cacó Filipe e não de Jesus Cristo. É natural, se o seu mestre nega a teologia, naturalmente também ele vai negar a teologia, porque eles acopulam tudo isso como se fosse doutrina de Satanás. Pelo contrário, doutrina de Satanás é o que eles pregam. É muito interessante o nível de ignorância teológico. O livro de Daniel, aqueles homens que ele alega serem homens de Deus, não foram homens de Deus. Daniel não está em Jerusalém. Daniel está fora de Jerusalém. E naqueles dias de Daniel, os reis não tinham... Os reis da época, ele mesmo era uma própria divindade. Pelo que quando acontecessem coisas como sonho ou coisas estranhas, era comum consultarem outros deuses, outras autoridades, outras identidades espirituais que não eram necessariamente ligadas ao Deus do céu, ao Deus Criador, ao Deus das Escrituras, ou seja, ao Deus dos Hebreus. Você tem isso em Daniel, você tem isso nos dias de José, pelo que o sonho de José, quando ele chama todas aquelas autoridades e tiveram dificuldade. Então, essas pessoas que ele alega chamando de homens de Deus, não eram pessoas ligadas ao Deus Criador. Pelo contrário, eram pessoas ligadas a outras divindades. Que o rei recorre a essas pessoas para que pudessem interpretar o seu sonho e, infelizmente, não puderam interpretar. Só o Deus do céu, aquele que dá sonhos, poderia então ajudar Daniel a interpretar do sonho. Continuando, todo profeta do passado e do presente é questionável. Eu ia lhe fazer uma pergunta antes de a gente começar a avançar, com a sua permissão. À vontade. Posso fazer? Ok. Quem chamou Cacó Filipe? Apóstolo. Dentre várias questões que ele levantou aqui. Não, eu só fiz uma. É só uma. Deus. Ok, é só uma. Não fiz ainda. Deus, o Criador dos céus e da terra. Ok, foi o Deus, o Criador dos céus e da terra. Certo. Segunda pergunta. Eu vou fazer pergunta e respondes. Segunda pergunta. Com que base, ou quais são as bases de informação que Cacó Filipe tem?
além do livro dele, que vocês acham que é um livro sagrado, qual é outra base de livro sagrado que Cacó Filipe tem? Apóstolo. Base para o que mais ou menos? Porque, por exemplo, quando Jesus vem em seu tempo, ele poderia dizer que Moisés falou de mim, citando, por exemplo, Deuteronômio 18, no seu versículo 15 a 18. Sim. Cacó Filipe, ele aparecendo, ele diz, Mateus 25, 6, Apocalipse 12, Ok, 14. então a base... Estou a responder. Ok. Não sei se é essa a resposta que vocês querem essa. ouvir, tá bom. Da Essa mesma mesmo. forma que Jesus também citou o que os profetas falou dele, assim também Cacó Filipe cita em Mateus 25, 6, que esta passagem, por exemplo, fala de mim. Então, não entendo se é a base para a criação do livro dele ou para dizer... A base de autoridade que ele se posiciona para dizer que, olha, eu sou profeta porque... Tá bom. É as escrituras. Mateus 25, 6. Mateus 25. Ok, tudo bem. É muito interessante isso. E baseado nisso, surgiu então o tal famoso livro do Cacó Filipe. Mas é interessante que a própria Bíblia, que Cacó Filipe se baseia, vai nos dizer que o cano das escrituras, meu querido, está fechado. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Eu acho que você tem Bíblia aí, né? Vamos ler. Abra sua Bíblia, por favor. Algumas passagens que podemos ler juntos aqui, que eu acho muito interessante, vai nos ajudar a eximir algumas dúvidas sobre essa brincadeira que vocês estão a promover. Deuteronômio, que é o livro mesmo que vocês usam também, capítulo 12, versículo 32. Não tem Bíblia? Eu cito todos os dias. Não, este versículo calma aí. Você tem Bíblia ou não tem? Tenho. Vamos, não quero citações. Não, é assim. Eu também posso citar. Não, meu cara, eu não quero citações. Eu posso te dizer o que lá está, se quiser. Não preciso ler a Bíblia. Não, eu quero ler. Tá bom, você pode ler, é você que está. Podemos passar para a leitura. Ok, podemos sim. Podemos passar. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Vamos para o livro. Ok, vamos para o livro. Capítulo 12. 12, versículo 32. Diz assim: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Está-se a referir a todas as palavras que Moisés falou até aqui, que eles deveriam cumprir, nem aumentando e nem tirando. Ainda em Deuteronômio, capítulo 4, no mesmo livro, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus que eu lhes ordeno. A ideia é a mesma. Concernente às Escrituras, não aumentam e nem tirem. Vamos agora para o Novo Testamento. Apocalipse, que é o livro que ele citou, no último capítulo de Apocalipse, Olha aqui. Estou à vontade. o último capítulo de Apocalipse, versículos 18 a 20, diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Deste livro, nota bem, deste, Lógico. não da Bíblia, né? Deste Deste livro de Apocalipse. Deste livro. Continua. Deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. É muito interessante. A ideia é, nós entendemos, à luz das Escrituras, que o último apóstolo, apóstolo João, apóstolo João, recebeu as últimas revelações de Deus e escreveu o livro de Apocalipse, encerrando o cano das Escrituras. O último livro é este livro, Apocalipse. Não é o livro de Cacó Filipe. Ainda bem que ele entende a língua portuguesa. O último livro é este livro, porque a Bíblia é um conjunto de livros. Então, fora deste livro, não existe mais algum livro. Obrigado, pastor Pinheiro. Apóstolo, o pastor trouxe aqui o que a Bíblia nos ensina, começando do Antigo Testamento até ao Novo Testamento. Ele falou do último apóstolo, que é João, que nos apresenta o encerramento do cânon da Bíblia. Qual é a sua interpretação
em torno disso? Eu estou muito triste porque o demônio não morre. Eu não sei, conforme o Senhor Jesus dizia, raça de víbora, descendente de serpentes. Isso por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo falava, a coisa entrava daqui, nem ouviam nada. É o que estamos a ver aqui. Estamos em tantos programas, estou a repetir a mesma coisa. Indo na ordem da ideia que estás a trazer, de Deuteronômio 4:12, em que Moisés diz que não podem acrescentar nada das palavras que eu vos escrevo. Deuteronômio 12:32. Será que Moisés ali, ao dizer isso, estava a fechar o livro? Estava a falar daquele que viria após ele? O Josué que veio para acrescentar alguma coisa da sua mensagem, não acrescentou o livro de Moisés. Josué trouxe a sua mensagem. Samuel estava a acrescentar o que Moisés disse? Responda-me só rapidamente. Samuel estava a acrescentar o que Moisés disse? A Bíblia é um livro progressivo. Por favor. Estou a responder. Sim, Calma. você pediu-me para que eu respondesse de forma clara, né? Vai responder. Não. Vai responder. A pergunta é muito clara. Calma, não, é assim, perguntamos qual é a base da visão de Cacofre. O senhor comentou. E eu mostrei. Pediu para que eu fosse direito, não é? Palavras. Não, é assim, me responde só, é questão de sim ou não. Josué trouxe a sua mensagem. Samuel trouxe, tem o seu livro aí. Estava a acrescentar o que Moisés disse ou não? Não. Não estava? Não. Então essa escritura não se aplica a Samuel? Se aplica. Não se aplica a Samuel porque Samuel... Deixa-me comentar. Tá bom, deixa eu avançar. Deixa-me comentar. Mais adiante. O apóstolo continuar depois. Okay. Mais adiante. Sim. Vieram tantos outros que trouxeram as suas mensagens. O que Moisés disse não se aplicava a Isaías. O que Moisés disse não se aplicava a Jeremias. Cada profeta... Não é verdade. Então não é verdade. Ok, vamos lá ver. A Bíblia tá bom, vamos lá ver. Tá bom, vamos ver. Não é verdade. Deixa-me então perguntar. Sim. Se é verdade que aquilo aplicava-se até a Paulo, o que você me diz de Atos 21, no seu versículo 20 a 21, onde Paulo diz para renunciar a Moisés e os seus ensinamentos? Paulo diz isso? Vamos lá ver. Não, você que vê. Não, eu estou a dizer o que Paulo diz. Não, se você acha que não está assim, pode ler. Sim, apóstolo. Não, eu já estou a dizer. Sim, o que Paulo está a dizer... O pastor aqui trouxe alguns versículos bíblicos. Será que o apóstolo também pode mencionar onde é que está? Estou a mencionar. Não se Atos 21. leia. Estou a dizer o que lá está. Essa é a estratégia. Essa é a sua mas você tem a Bíblia logo aí. Não, a sua estratégia é de... Essa Bíblia não é sua. Lógico, você não tem Bíblia? Eu tenho eletrônica aqui. Então, abra a sua Bíblia. Então pode ler aí. Eu já estou a dizer, o que lá está. Vamos ganhar tempo, não é isso? Vamos a Bíblia. Atos 21. Vamos a Bíblia. Atos 21. No seu versículo 20 a 21. Sim. Diz o quê? Eu estou a dizer o que diz. Paulo está a dizer aí para as pessoas apartarem-se, renunciarem a Moisés e os seus ensinamentos. Pode ler. Ok. Antes que eu leia, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Eu vou ler. É só ler, porque ainda está no meu tempo para falar. Tem muita coisa. Tu entras, eu entro, não tem problema. Não. Não tem tempo. Eu te deixei falar. Senhor, eu acho que... Pode ler. O que queremos é ler. Vamos ouvir o pastor, depois vamos dar... Há um perigo nas leituras dele. Sim. Porque ele pega os versículos isolados do texto. Pegou o Deuteronômio 4, não está isolado? Logicamente. Deuteronômio 4 que você pegou, Deuteronômio 32. Após. Sinceramente. Agora vamos ler para prosseguir. A questão é só ler, né? Ele pediu para que eu lesse. Vamos ler o versículo. Sim, para eu prosseguir. Eu vou começar, não do versículo que ele falou, vou começar dos versículos antes e depois. Eu vou ler. Sim, podemos ler, pastor. Ok. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, o versículo 20 agora, eles louvavam a Deus e disseram a Paulo: veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios e se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidassem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Isso não diz nada. É uma mentira? Não, é uma mentira que falaste. Paulo não ensinava, a não se circuncidar? O que estão a dizer. Não, eu estou a perguntar. Paulo
Essa é a sua Bíblia. Se lermos a versão dele, vai dizer outra coisa. Mas ok, Não. vamos diretamente. Vamos diretamente nesse ponto. Paulo não ensinava para não se circuncidar os gentios? Mentira, verdade. Não ensinava. Não ensinava, sinceramente. Ajude ele. Não, quero dizer que Paulo ensinava. não ensinava. Não, ele aprovava, ensinava. Ensinava que não pudesse ser circuncidado. Então é uma mentira que é falado aí a respeito de Paulo. Não, o que você está falando é uma mentira. Não o que ele está Mas dizendo. o que eu estou a mentir? Eu já Se Paulo está a Pastor, dizer ali. pastor, apóstolo, vamos dizer o Não, pastor ele só leu. só leu. Sim, Ah, eu estava pastor, a dizer dissemos o que está apóstolo escrito da lá que continuidade do Paulo pastor ensinava para que as Sim. pessoas não obedecessem. Deixa ele falar. Continua, apóstolo. O que se dizia que era para circuncidar, Paulo mostrava, ensinava lá que não era para serem circuncidados. É muito claro e verdade o que está dito aí. Paulo ensinou isso, ele confirmou aqui. Agora, Paulo ao dizer isso, não estava a acrescentar nem diminuir o que o Moisés disse. Paulo ao dizer que vocês não precisam serem circuncidados, não estava a diminuir, não. Compreende, amado? Paulo estava a trazer a revelação do seu tempo para as pessoas caminharem na perfeita vontade de Deus. Era o mesmo Deus de Moisés que falava por meio de Paulo naquele tempo. Este é um ponto. Agora, falando do livro de... Depois vai ter que me responder, onde diz que aqui João cancela a festa, né? O quê? O cânon, não sei. O cânon das escrituras. Sim. João cancela. Eu quero a parte onde está dito que aqui o João está a cancelar o cânon das escrituras, porque aqui está muito bem claro, é português. Ninguém deve acrescentar nem tirar nada das profecias deste livro. Não está a falar do livro de Moisés, não está a falar do livro Talvez eu lhe faria uma Mateus. pergunta. Qual é o último livro das escrituras? Não, ele... Não, é assim. responde. Não, senhor. O senhor tem que... Exige perguntas claras, não é isso? Responda. Qual é o último livro das De escrituras? acordo com o quê? De acordo com a com a Bíblia? Bíblia Sagrada. De qual é? acordo com a organização? É o Apocalipse. Então, logo, o livro de Cacó Filipe, que surgiu... Não, nos estamos anos- ainda não. neste livro. Deixa-me falar. Sim. Apóstolo, obrigado. Fala, questiona. Pastor, Eu ainda tenho tempo, sim, apóstolo, as obrigado, anotações apóstolo. Vamos que- passar em relação a- agora para o pastor Pinheiro, por causa da gestão Não, eu do tenho tempo. alguns pontos que ele Sim, 30 levantou aqui segundos. que Pastor, eu peço preciso para falar. segurar um pouco. Pastor, peço para segurar. Ainda é da 30 minha segundos. abordagem, Sim, peço para não ok? colocar questões, eu irei colocar as questões. Não, mas eu devo questionar de acordo com o que ele disse. Continua, apóstolo. As questões não podem vir só de um lado. É assim, quando você diz que naquele tempo questionava-se a vários deuses, assim, no entanto, não era homem de Deus. Lá em Jeremias 28, no versículo 11, mais adiante, é dito que, no entanto, Ananias, ele acabou dizendo que não, o jugo sobre a Babilônia será retirado, tal, Deus vai agir para conosco. Aí, Jeremias veio e disse que aquilo era uma mentira. Ananias também servia a quem? Ananias não estava na casa do Senhor. A Bíblia não diz que Ananias estava de pé e falou para o povo na casa do Senhor. Qual era a casa do Senhor? Ok. Não era a igreja. Posso responder? Um templo. Posso responder? Era um templo. Posso responder? De imediato. Então espera. Tá bom, mas depois prossigo. Tudo Tem bem. mais questões ainda. Os falsos profetas, eles estão onde? Fora ou dentro da igreja? Como ele também é um falso profeta, um falso apóstolo. Porque esse não é discípulo de Jesus Cristo, este é discípulo de Cacó Filipe. Certamente. Então, se é discípulo de Cacó Filipe, não é discípulo de Cristo. Então, o dilema do livro de Jeremias é o seguinte: Jeremias é um mensageiro que está trazendo a palavra de Deus. E os demais profetas dos seus dias, em nome para agradar o rei, especialmente o rei e toda a burguesia da época, estavam a profetizar algo contrário. E Jeremias se levanta dizendo que não era verdade. Então, os falsos profetas não estão fora da igreja, meu querido. Eles estão dentro da igreja. João, na primeira carta de João, vai dizer que eles não estão fora de nós. Eles vieram dentro de nós. Onde é que Satanás caiu, biblicamente? Caiu no céu. Então, não te alucines, porque o mal, o maligno, sai do meio do povo de Deus. Agora, eu estava a dizer que toda a profecia é questionável. Toda a profecia é questionável. Tanto a do passado quanto do presente. E a Bíblia nos diz isso.
Pelo que eu não posso aceitar, nem me submeter a esta profecia do tal Cacó Filipe, como se fosse a última profecia e o único profeta verdadeiro. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25 a 33. Eu gostaria que fôssemos lá, por favor. Agora já está deixemos o pastor, depois vamos voltar. Não, mas eu ainda tenho tempo. Sim, por exemplo, tem tempo, vai ter tempo para ele dar falou continuidade. aqui que isso de homossexuais, líderes homossexuais, tem uma base, pelo menos na notícia, que antes de 2008 existiam já pastores homossexuais? A história mostra isso. Não, tem. Claro, vários artigos na internet. Se o senhor quiser... Antes de 2008? Não, logicamente, eu estou a lhe dizer... Tá bom, então acredito que depois vai preparar para mostrar. Espera aí. Sim. A questão da homossexualidade é uma questão muito antiga. E que ela começa desde o livro de Gênesis. E o seu problema, por exemplo, a surgir novos, ou seja, líderes eclesiásticos que são homossexuais, não é uma coisa nova. Não é coisa de 98. E não é profecia do Cacó. Não. Amado, o que eu estou a pedir para que você... Ainda vou lhe dar tempo. Se não tem aqui, não tem problema. Acho que vai existir mais tempo, né? Para trazer aqui, para mostrar que antes de 2008 já existia um líder, por exemplo, homossexual. Vários! Coisa que você deve perceber. Vários na história. Meu amado, é o seguinte. O fato, por exemplo, de os profetas prepararem a primeira vinda de Jesus Cristo, isso não anula o trabalho que João Batista veio fazer. As pessoas não podem levantar para dizer, não. João Batista veio antes de Jesus. Não você está me entendendo. Escuta o que eu estou a dizer. Eu disse, o fato de tantos profetas prepararem a primeira vinda de Jesus, sim, isso não anula o trabalho que João Batista veio fazer. Lógico. Para dizer que este é aquele prometido das Escrituras, este eu vim preparar o caminho dele. Sim. As pessoas que estavam no mesmo espírito como você naquele tempo poderiam dizer... Que espírito é esse? O espírito maligno. Se eu estou só... Não, espera só. E não é o espírito que tem em você? O Espírito Santo. Quais são as bases bíblicas que você tem para isso? Não, eu estou a te dizer... Não, base. A base é essa. Qual é a base? Eu estou a lhe mostrar agora. Mas eu posso lhe mostrar que eu tenho o Espírito Santo e eu lhe mostrar a base bíblica. Romanos... Não. Você não pode fazer... Deixamos o pastor. Pastor, será que o pastor tem um espírito maligno? O apóstolo tem um Espírito Santo? Ele sim. E a base é simples. Jesus Cristo, a Bíblia fala, quem tem o Espírito, quem tem o Filho, quem tem o Espírito, todos aqueles são conduzidos pelo Espírito de Deus. E a base para isso é crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Qual é a base que ele tem para dizer que ele tem o Espírito Santo? Qual é a base? É a seguinte. Não, seja específico. Não, existe uma base ou não, apóstolo? A base para que mostra que eu tenho... Sim, o Espírito Santo e o pastor. Sim. E o pastor tem um espírito maligno. Eu reconheci maligno. Aquele que Jesus enviou. Não. Não é essa a base da salvação. De acordo com João 13, 20. Eu reconheci aquele que Jesus enviou. Quem é que Jesus enviou? Cacó Filipe. Mostra na Bíblia. Mateus 25, 6. Não, mostra. Está escrito. Mateus 25, 6. Abre e mostra. Está escrito o ministério que Cacó Filipe veio fazer. Não. Está aqui um segredo. Está aqui um ponto. É onde está a mafia. É onde está a mafia. O Senhor é mafioso. Não. O Senhor aqui disse que eu sou discípulo de Cacó Filipe e isso é errado. Amado, está escrito no livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, que Paulo disse para aqueles que seguiam serem discípulos de sedes meus discípulos. Sede meus imitadores. Pode ver em Filipenses também. Não, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tornai-vos meus discípulos. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Mesmo em Filipenses, calma aí. Paulo diz, tornai-vos meus discípulos. Está escrito, tornai-vos meus discípulos. Aqueles eram discípulos de quem? De Paulo. Mas isso não é problema. Não é problema hoje Paulo... eu ser, na medida em que você acreditasse em Paulo como enviado do Senhor Jesus Cristo, tornando-se o discípulo dele, você tinha o verdadeiro Espírito Santo. Entenda, querido, é assim, vamos nos entender. A base, você pode até querer ser discípulo de um homem, isso não é o problema. Então não é problema. Estou a vir. Para de ser arrogante, estou a vir. Não estou a ser arrogante. Isso não é problema. A questão é, este homem fala do quê? 2. Qual é a base para a salvação? A base para a salvação não era Paulo, não era Jeremias, não era Daniel. Não, a base para a salvação é Jesus Cristo. Paulo dizia, crê no Senhor Jesus Cristo
e serás salvo, tu e a tua casa. Paulo nunca disse, crê em mim e você será salvo. Paulo apontava para Cristo, Jeremias apontava para Cristo, João Batista apontava para Cristo. Cacó Filipe aponta para quem? Aí está. Vamos obrigado, não, obrigado, apóstolo. Obrigado, pastor Pinheiro. Sim, pastor. Apóstolo, obrigado. Não, iremos responder depois do intervalo. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas mensagens relativamente ao tema 2. Para já iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos num piscar de olho. Prestamos serviços de corte de madeira, venda de madeira prensada e contraplacado e montagem de armários, guarda-fatos, cozinhas americanas, teto falso e muito mais. Oferecemos serviços de alta qualidade e com eficiência. Localize-nos na Circular, em frente da rotunda da Matola Gara. Para mais informações, contacte. Esperamos por si. Na marcha faz tão bem. Na marcha faz tão bem. Do tradicional ao mais moderno, somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lean Limpezas, parte do Grupo Lean. Você somos resultado do que ouvimos constantemente, de forma consciente ou inconsciente. E sabe, é sobre isso que eu estarei conversando consigo, às terças e às quintas-feiras, aqui na Strong Life. Movano, elegância com qualidade. Aqui você encontra vestuário e cabelos para todas as ocasiões. E mobília de alta qualidade. Movano, o nosso maior defeito é a qualidade. Visite-nos. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue interagindo conosco, colocando as vossas mensagens em torno da temática de hoje, que é visões alucinatórias e visões proféticas. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. Acompanhem o programa Hora do Debate todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 12h30, reposição às 20 horas, aos sábados às 20, aos domingos às 18 horas, aqui na Strong Life. Volto agora com o apóstolo Pedro Alixo. Apóstolo, antes do intervalo, o pastor Pinheiro trouxe aqui o que a Bíblia nos ensina e questionou a quem o Cacó Filipe direciona as pessoas ou as almas. Apóstolo. Sim, primeiro devo dizer o seguinte. Paulo era um vaso escolhido para carregar o nome do Senhor Jesus Cristo entre as nações e em todo canto, ok? Moisés era o vaso escolhido em seu tempo para carregar a mensagem de Deus, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, de acordo com Apocalipse 19:10, é dito que o espírito de profecia que estava em Moisés e em todos os profetas era a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Hoje, Cacó Filipe é o vaso escolhido
para carregar a igreja para Cristo, assim como Paulo fez em 1 de Coríntios. Que, no entanto, ele noivou a igreja a Cristo, ele mesmo Paulo. Então, o que as pessoas não compreendem é que quem salva, notem bem, escutem bem o que estou a dizer, quem salva é o Senhor Jesus Cristo, mas por meio de um homem que ele envia sobre a face da terra. Homem? Hoje. A pergunta devia ser essa. Quem é esse homem hoje? Este homem hoje é o profeta Cacó Filipe. É o vaso escolhido. É o vaso escolhido. Por exemplo, quando perguntou-me que não, onde está escrito na Bíblia que Cacó Filipe tem o seu nome lá? Veja uma coisa. Em nenhuma Bíblia anunciou, ou seja, Deus não anunciou o nome de um profeta por vir antes mesmo do nascimento dele. Quando falamos de Isaías 40, versículo 3, que é a base que João se levanta com ela em João capítulo 1, versículo 19 e 24, para dizer que Isaías falou de mim, eu sou a voz do que clama no deserto. Não estava lá no livro de Isaías o nome de João Batista? Por essa razão, quando digo que Cacó Filipe, o seu ministério foi anunciado em Mateus 25:6, isso não deve te surpreender. É inteira verdade, assim como Jesus poderia dizer que Isaías 61, 1-2 fala de mim, mas não tem nome de Jesus Cristo lá. A Bíblia não anuncia os nomes dos profetas por vir. A Bíblia anuncia o trabalho que eles virão fazer sobre a face da terra. Não sei se compreendeu, amado. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor, qual é o seu comentário em torno disso? Será que hoje em dia, na atualidade, o único vaso escolhido é o Cacó Filipe? Ele que deve levar a esposa do Senhor? Ok. Peço que não me interrompa. Ele falou, eu fiquei calado, lhe ouvindo. Porque essa é a estratégia dele. Interromper as pessoas para se perderem nos seus argumentos. Grande mentira. Isaías, eu vou responder com a Bíblia. Isaías capítulo 6. Ele diz que a Bíblia não fala a respeito dos seus mensageiros. Isaías profetizou que Jesus Cristo viria chamando-lhe de Emanuel. Isaías falou sobre isso. Que virá aquele que vai se chamar Emanuel. Vamos desmascarar esse falso profeta do diabo hoje aqui. Isaías, vamos a Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 9, não capítulo 6. Estamos lá, né? Ok? A partir dos versículos, olha, pode ver na versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Voltando mais atrás, aqui no versículo 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. Da sombra da morte raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Então, quando eu ainda estou à busca do versículo que ele diz que, só para confirmar, que Jesus Cristo, de facto, ou que Isaías falou, que ele seria chamado... Jesus. Não, Emanuel. Não, eu disse aqui, desculpe, senhor, não estou de cortar. Apóstolo, deixa o pastor, depois terá um tempo para falar. Apóstolo, terá um tempo. Pastor, pode falar. Eu estou a dizer o seguinte, ele disse que a Bíblia não fala, não menciona o nome dos seus mensageiros. Não é essa base? Eu disse... Calma, pergunta. Não é essa base? Não. É assim, eu disse, a Bíblia não anuncia o nome do profeta por vir. Falei de Jesus. Falei de Isaías 61, 1-2. Não está escrito lá o nome de Jesus. Falei também de João Batista. Mas não está escrito de Emanuel. Emanuel, não está escrito Jesus. Não. É que a base aqui é que... Mas o Messias foi chamado de quem? Meu caro, por favor, assim não é possível conversar com você. A base aqui é única. Que a Bíblia, ele está a dizer que a Bíblia não anuncia o nome dos seus mensageiros. Jesus teve muitos nomes. Ele se chamou Jesus Cristo. Ele chamou de Messias. Ele chamou-se de Cristo. Não foi isso que Pedro falou? Que tu és o Cristo, o Filho de Deus? Continua a falar. Ele também foi chamado de Emanuel. E quando você chega no Novo Testamento, em Mateus,
ele vai ser chamado de Emanuel. Pelo que não é verdade me dizer que a Bíblia não anuncia o nome dos seus profetas. Então, isso é uma grande mentira. Agora, a questão em causa aqui é, esse argumento é para defender que, assim como a Bíblia não anuncia o nome dos seus profetas, ele também, é natural que o nome de Cacó Filipe não pode aparecer nas Escrituras, o que não é verdade. Porque o nome de Jesus Cristo, o nome de Emanuel, se referindo à pessoa de Jesus, está na Bíblia. Então, não é verdade isso, são alucinações, são cogitações, são especulações, o que eu já falei e volto a dizer, a ignorância das Escrituras é tão grande que se faz aqui tanta miscelânea. Eu quero voltar para o aspecto ligado à circuncisão. Ele dizia que Paulo pregava contra a circuncisão. É verdade, Paulo pregava contra a circuncisão. Porém, o texto que ele abriu não diz que Paulo pregava contra a circuncisão. É uma descrição. Paulo chega em Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, os presbíteros da igreja e os outros apóstolos estão a dizer o seguinte: Paulo, o que faremos? Aqui existem judeus que vieram e relataram daquilo que você tem ensinado. E não que Paulo estava a ensinar. Estavam a relatar o que Paulo ensinava. Pelo que há um contrassenso até nas passagens que citam. Agora, a pergunta é, qual é a significação da circuncisão? O que os judeus não entenderam, assim como provavelmente ele não está a entender, é o seguinte: a Bíblia é um livro progressivo. A circuncisão era o símbolo externo da aliança. Deus tinha uma aliança com o povo. E em função desta aliança, Deus estabeleceu um elemento simbólico. E este elemento chamava-se a circuncisão. Mas a circuncisão é apenas um símbolo, assim como essa aliança do meu dedo é simplesmente um símbolo. Mas essa aliança não significa necessariamente que eu sou uma pessoa casada. Porque quanta gente usa aliança, mas não é casado? Quanta gente faz isso e não são casados? Então, a circuncisão é um símbolo de aliança. Mas quantos judeus tinham feito a circuncisão, mas não eram necessariamente salvos em Cristo, salvos em Deus? Pelo que o símbolo da aliança, ela é substituída no Novo Testamento. Não precisa mais, é isso que Paulo está a pregar, não há mais necessidade de um elemento físico, porque a verdadeira aliança, de acordo com Ezequiel, é a aliança do coração. Porque Deus daria um coração de carne que se arrepende e retiraria um coração de pedra. Agora, só para fechar esse assunto, por que Paulo aos gentios não pregava a necessidade da observação de um elemento físico externo? Porque a aliança feita não era com todos os povos e com todas as raças. Era uma aliança específica para com os judeus. Mas todos aqueles que são filhos de Abraão espirituais, eles creem em Cristo. Isso é suficiente. Não há necessidade de um elemento físico. Esta é a razão. É isso que precisa se perceber a mensagem. É o que eu falei. A ignorância teológica, que ele está a rotular a teologia como algo de Satanás, dentro das suas alucinações, acaba deturpando todos os princípios bíblicos teológicos. Obrigado, pastor Pinheiro Manuel. Apóstolo, o pastor trouxe aqui algumas passagens bíblicas e em algum momento afirmou que o que o apóstolo trouxe faz parte das alucinações e em algum momento faz parte das mentiras. Apóstolo, qual é o seu comentário em torno disso? Eu nem vou falar da parte da circuncisão, não é? Porque isso não tem nada a ver com o tema. E eu penso que só ele se desviou, queria talvez dizer o que ele tem para dizer ao povo. Não tem nada a ver comigo. A parte que me toca é a seguinte. Está escrito lá em Atos 21, versículo 20 a 21. Que, no entanto, ouviu-se dizer, né, conforme ele diz, que Paulo estava a ensinar
tais práticas. Agora, a pergunta é simples. O que pesava sobre Paulo, o que ele estava a ensinar, era mentira, era verdade? Respondeu aqui que era verdade, que, no entanto, Paulo ensinava que não precisavam se circuncidar. Agora, o que era circuncisão, o que não sei o que, isso já não interessa ao tema aqui. Ok? A verdade é que está escrito que Paulo ensinava isso. E Paulo, ele mesmo, você confirma que ele ensinava isso. Então não tem nada errado ali nessa escritura. Eu estou a mostrar o que exatamente Paulo fazia. Para mostrar que não precisa Paulo, não precisa um profeta mensageiro ser considerado como se estivesse a acrescentar a Bíblia ao livro. Não. Cada profeta traz uma mensagem, cada profeta traz o seu dizer de acordo com a sua revelação. E Paulo ali estava a ensinar o que ele foi revelado para ensinar. E era uma verdade. Estava exatamente contra aquilo que são os ensinamentos de Moisés, observando essa passagem. Isso é muito claro para quem entende lá em casa, está muito simples. Agora, voltando ao assunto que é o Emanuel, eu falei muito bem aqui, português, amados. Vamos analisar juntos. Pelo menos gramática aqui tem que funcionar. Vamos nos ajudar. Se não estão a compreender, ajudem lá em casa um TPC. Eu disse, a Bíblia não anuncia os nomes dos mensageiros. Nome. Estou a falar, João Batista, por exemplo, não há de apanhar em parte alguma no Antigo Testamento antes da vinda dele, que está escrito que virá alguém de nome João Batista. Mas João busca uma passagem de Isaías 40, versículo 3, para dizer que eu vim cumprir isso, eu sou este aqui. Vim cumprir essa passagem. Jesus, falou-se lá de Emanuel. É você quem está a atribuir hoje, de acordo com Mateus, que este Emanuel é o próprio Jesus. Agora, eu falei muito bem. Onde está escrito na Bíblia o nome Jesus antes dele vir? Falou de que teve muitos nomes. É verdade. Mesmo se eu dissesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos Exércitos. É uma mentira? Mas então, o nome que ele carregou, porque quando ele veio sobre a face da terra com pessoas na zona, ele era chamado de Jesus, não Emanuel. Então as pessoas também perguntariam da mesma maneira que eu estava a fazer uma pergunta direta. Onde é que está escrito Jesus na Bíblia? Você tem nome é Jesus, você, não é Emanuel, você. Jesus já era chamado de Emanuel? Responde-me só uma pergunta rápida. Jesus já era chamado de Emanuel na zona? Não. Era chamado de Jesus. Então aí as pessoas perguntariam, como você está me fazendo a pergunta, onde está escrito na Bíblia Jesus? E Jesus ia pegar, não, sabe, este Emanuel que é dito aqui, sou eu. Não, mas você não é Emanuel. Está a compreender, meu amado? Jesus, quando entra na sinagoga... Não preciso compreender, porque é tudo mentira. Não, mas para quem está em casa inteligente, pelo menos que conhece a gramática, está a entender. Obrigado, após. Tá bom. Sim. Mas, no entanto, Jesus, quando entra na sinagoga, lá em Lucas 4, versículo 16 a 24, ele não diz que esta passagem aqui de Emanuel fala de mim. Não, ele fala de Isaías 61, versículo 1 a 2. Okay. Compreende, amado? Para mostrar que eu fui anunciado, não o meu nome é Jesus, que vocês me conhecem pelo qual, aqui na zona, mas sim um trabalho que eu venho fazer. É isso que eu estou a deixar ficar aqui. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Sim, pastor, peço para responder os pontos que o pastor levantou e também peço para responder a seguinte questão. Em que medida se pode dizer que uma visão alucinatória é diabólica? Ok, já vou aí. Eu gostaria que ele abrisse a Bíblia, se fosse possível. Isaías capítulo 7. Versículo 14, eu vou ler. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isto é uma profecia. Obrigado, pastor Pinheiro Manuel. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue interagindo conosco, colocando as vossas mensagens relativamente ao tema de hoje, que é visões alucinatórias e visões proféticas. Hoje tenho convidados super especiais, tenho o pastor Pinheiro Manuel, além de ser pastor também é teólogo e professor. E tenho o apóstolo Pedro Aleixo, segundo ele é o discípulo do único profeta verdadeiro na face da terra. E no programa o pastor Pinheiro falou que tudo o que o apóstolo Aleixo trouxe aqui no debate tem a ver com a mentira e a facilidade. Volto agora com o pastor Pinheiro Manuel. Pastor, dando continuidade. Então, Isaías capítulo 7, versículo 14. Os irmãos estão aí em casa, por favor.
Vejam, Jacques Aleixo, o fanático do Cacó Felipe, ele gosta de gramática, está aqui. 7,14, eu volto a ler. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um filho. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. A Bíblia, lá atrás, é uma profecia, isto. Que a virgem, não fala o nome da virgem, mas a Bíblia fala que essa virgem vai ficar grávida. Ela vai ter um filho. E o nome deste filho chamar-se-á Emanuel. Agora, vamos para Mateus, capítulo 1. E vamos ler o versículo 22. Diz assim o texto bíblico. Tudo isso aconteceu, tudo isso o quê? Aqui é a história do nascimento de Jesus Cristo. Ok. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías. O que é que o Senhor falou pelo profeta Isaías? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Como não está escrito na Bíblia? Que coisa mais clara é preciso aqui? Essa é uma citação direta. Isaías falou e o Novo Testamento confirma que Jesus Cristo nasceu e o seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Como é que ele me diz que não está escrito? Obrigado, pastor. Apóstolo, peço para responder e também respondendo à seguinte questão. O livro de Cacó Felipe faz parte das visões alucinatórias ou visões proféticas? Indo diretamente é visão profética, porque o que está descrito, por exemplo, em Cacó 3:25, é algo que está a acontecer exatamente. E se eu perguntar para um de vocês aqui, mostre-me onde a Bíblia falou que as pessoas não vão se apertar a mão, terão medo de se apertar a mão, de ir às escolas fecharão. Está escrito onde na Bíblia? Não vai me mostrar. Então, agora, no livro se profetizou sobre coronavírus. Está bem claro lá, em Cacó 3, no seu versículo 25. Espera, coronavírus? Não, é assim. Senhora, você não... Espera só, deixa eu vou ler lá. Não. Agora, o mesmo que você está a negar, é o que acabou de ler aí. Você disse que Mateus está dito lá, que no entanto ele será chamado Emanuel. Sim. Não é isso? Mas o nome de Jesus será dado o nome Emanuel, não é isso? Está escrito onde está escrito em Isaías que será dado o nome Emanuel. É assim. Não, deixa-me falar. Agora é a minha vez, né? Deixa-me falar. Está escrito lá que este homem, esse menino que a Virgem dará à luz, será chamado Emanuel. Será dado o nome Emanuel. Mas quando a Virgem nasceu, ou seja, quando o menino nasceu, não foi dado o nome Emanuel. O que está falando Mateus? Não, olha, espera só. Deixa eu te dizer uma coisa para você compreender. Não, Mateus quer dizer o quê? Tá bom, deixa eu te mostrar uma coisa. Mateus é Evangelho de Jesus. Antes de Jesus vir não existia Mateus. Sim, tudo bem. Isso. Agora, Isaías descreve o nascimento de Jesus. E Mateus confirma o nascimento de Jesus. Mateus é evangelho de quem? Não é Jesus? É Jesus ele mesmo a dizer que essa passagem de Isaías sou eu. Não foi Jesus que escreveu Mateus. Evangelho de Mateus. Ok. Não esse evangelho de Mateus não é evangelho de Jesus? A respeito de Jesus Cristo. A pergunta é... Mas não... Espera, não vamos ser ignorantes a esse ponto, por favor. Não, há muita ignorância da sua parte. Não vamos ser eu estou a mostrar que Lucas, Marcos e Mateus é o evangelho de Jesus. Não é isso? A respeito de Jesus Cristo. Mas não foi Jesus quem escreveu. Tá bom. Foi a respeito de Jesus, antes de Jesus vir ou depois dele vir? Não, depois dele vir. Aí está. É que eles perceberam que aquele de quem a Bíblia falou é este aqui. Não é isso que está a dizer o texto. Olha, se Mateus... Compreende uma coisa. O texto é descritivo. Compreende uma coisa. Se Mateus fosse um texto que veio antes de Jesus, haveria razão de você fazer a menção. Isaías veio antes de Jesus. Isaías fala... Você vê? Espera. Isaías fala do que iria acontecer. Mateus confirma o que aconteceu. Jesus foi-lhe dado o nome de Emanuel. É o que Mateus está a dizer. Foi-lhe dado o nome. Leia a Bíblia. Amado, querido, não é questão de ler. Leia a Bíblia. O que eu estou a te dizer, Isaías profetizou a vinda de Jesus, não é?
Mateus não está Mateus está dizendo, por isso eu perguntei, Mateus é antes de Jesus ou depois? Não é essa a questão. Se fosse antes, diríamos que sim. Mateus também confirmou. Obrigado, mas como é depois? É como hoje, obrigado, por exemplo. Hoje, eu estou a dizer que Mateus 25:6 refere-se a Cacó Filipe. Não refere-se. Não, eu estou a dizer. Não refere-se. Tá bom, mas eu estou a dizer. Deixa-me só terminar. Não tem nome do Cacó Filipe. Tá bom. Não tem nome dele. Posso terminar? Termine. Obrigado. Então, eu estou a dizer que Mateus 25:6 refere-se a Cacó Filipe. E após, por exemplo, a partir de Cacó Filipe, virá um homem que vocês reconhecerão ser de Deus, e ele vai vos dizer que isto é o que aconteceu com o Cacó Filipe. Cacó Filipe era Mateus 25:6. Você vê? É o mesmo caso que aconteceu com Jesus. Não. Isaías profetizou, após a partida de Jesus, alguém escreveu que aquele de quem Isaías falou é este aqui. E ele veio. Obrigado, Alex. É a lógica das coisas. A menos que você não queira obrigado. Sim. Pastor, pode responder essa questão também, passando para uma outra. Será que o livro do profeta Cacó Filipe faz parte das visões alucinatórias? O profeta? É uma visão alucinatória. Aquilo são invenções do maligno. O que tem que ficar claro aqui é o seguinte: é o Cacó Filipe, é o Pedro Aleixo e todos os seus cacuísmos, todos os sequazes do Cacó Filipe precisam de Cristo Jesus. Esses estão perdidos e estão tentando enganar as pessoas lá em casa, através desse movimento maligno, diabólico. Não é o primeiro. A doutrina do cacoísmo é uma doutrina totalmente antibíblica. Olha, só para o seu conhecimento, o Cacó Filipe prega vários tipos de batismo, questiona várias questões, coisas de alucinação, até parece um louco, é coisa de alucinantes, é coisa de gente drogada, tomada pelo poder do diabo, Satanás. É isso que tem que ficar claro. Isso que ele alega que as pessoas são malignas. Não, o maligno é ele mesmo. É ele mesmo o maligno. Outra vez falou aqui na televisão, eu com Maloa, né? Ele está chamando até várias vezes meu amigo Maloa, dizendo que as serpentes andavam, ou fazia isso, que a mulher não pode ter relacionamento sexual com o seu marido quantas vezes possível. Onde é que está na Bíblia isso aí? É tudo conjunto de mentiras satânicas que não tem a ver. Não me vem com a história de Cacó Filipe aqui. Tem que mostrar biblicamente. Não me cita Cacó Filipe, porque é livro do diabo, não serve para nada. E se eles não creem no Senhor Jesus Cristo, é ele o cacuísmo dele, e todas as pessoas que estão lá em casa a nos acompanhar, juntamente vão para o inferno. Isso é um arrependimento dessa gente. Para de enganar as pessoas. Obrigado, pastor. Apóstolo, olhando para o tema, visões alucinatórias e visões proféticas. Últimas considerações. É o seguinte, aqueles que são sábios, eles vão procurar compreender o que Cacó Filipe diz, ok? O que vocês precisam saber é que mesmo em João 10, no seu versículo 25 a 27, é dito lá que vocês não acreditam em mim porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas acreditarão em mim, ok? Um homem que coloca a sua boca nos órgãos genitais, ou seja, nos órgãos genitais de uma mulher, não compreende o que um profeta diz. O mesmo demônio que está sacudindo ele agora é o mesmo que estava lá nos fariseus, saduceus, helenistas e zelotes. Você vê? Quando Jesus veio, também se posicionaram assim. Esse Jesus, lá em Lucas 11, se quiser abrir, Lucas 11, 45 a 49, ele nos insulta. Ele diz aquilo, não é possível. Os rabinos, doutores da lei, estavam aí a dizer assim mesmo, conforme ele está a fazer aqui. Mas a prova é que ele e tantos outros líderes religiosos vão para o inferno é o fato de, primeiro, pertencer a uma denominação religiosa. O corpo de Cristo não é dividido, é uma falsidade. Se você pertence a uma igreja denominada, saiba que o teu fim é o inferno. E essas convenções que você vê... Base bíblica. No tempo do Senhor Jesus Cristo, Mateus 16, 5 a 12. Base bíblica. Que base é você? Deixa eu citar aqui, está em delírio. Estou a falar. Mateus, então, estou a te dizer. Só lê. Estou a pedir base bíblica, estou a dar. Então, veja só. O que eles fazem, esse agrupamento, convenções que eles fazem, né? Desfile, Deus vê isso como desfile de homossexuais, ok? Todos eles vão parar no inferno. Hoje, aquele que é um filho de Deus vai baixar o livro do profeta Cacó Filipe para ler, a fim de compreender o que Deus está a dizer. Assim que ele está a dizer, milhares de pessoas estão a acreditar a nível do mundo inteiro. Cacó Filipe, então... Exatamente.
Milhares de pessoas estão a acreditar a nível do mundo inteiro. Aqui em Moçambique, por dia, assim que estou aqui contigo, posso te mostrar, tem chamada de pessoas, mensagens a dizer, eu acredito, realmente, eu escuto o meu nome nessa mensagem de Cacó Filipe. Você vê? Mas um filho do diabo, como no tempo do Senhor Jesus Cristo, Jesus pregando, ele também dizia, não, esse aqui opera com o espírito de Beelzebul, grande demônio. É o que ele está fazendo aqui. Os demônios não morrem, é normal. Mas aqueles que são filhos de Deus, que estão na sua igreja, virão todos a Cacó Filipe, compreende? E fique preparado para isso, isso já está acontecendo. Irão a Jesus ou irão a Cacó Filipe? Paulo diz que eu vos noivei. Irão a Cacó Filipe, porque Cacó Filipe é a manifestação de Jesus Cristo. Okay. Aqueles que estavam no tempo de Paulo, Paulo diz que eu vos noivei, vos preparei para vos noivar. Então, todos que estão na sua igreja, que são filhos de Deus, que não são filhos do diabo, irão até Cacó Filipe para serem preparados para Cristo. Para terminar, quem salva é Jesus Cristo, mas por meio de um profeta mensageiro sobre a face da terra. Para terminar, para terminar, basta um livro do profeta Cacó Filipe no Play Store, é só pesquisar lá. Livro do profeta Cacó Filipe Oficial. Faça o download, descarregue a sua língua e julgue por si mesmo. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Pastor Pinheiro Manuel, olhando para o tema de hoje, visões alucinatórias e visões proféticas. Minha câmera, considerações é essa aqui. E deixando uma mensagem para todos que acompanham o nosso programa de hoje. A todos que acompanham essa programação, deixa eu dizer algumas coisas extremamente importantes. O cacoísmo representado aqui pelo Pedro Aleixo é verdadeiramente uma doutrina de demônios. E isso não nos pode assustar, porque sempre foi assim ao longo da história. O único caminho, a verdade, a vida é Jesus Cristo. Todo homem que te apresentar uma proposta de salvação sobre algum conectador, mas não serve. É isso que promoveu a reforma da igreja. A salvação é somente por Cristo, é somente pela palavra, é somente pela graça, é somente pela fé e jamais por algum outro adjetivo, mas não serve. Então, como ele disse, para você crer na salvação é preciso Jesus Cristo, mas é um grande engano, mentira de Satanás. Você não pode cair nessa ratoeira. Creia no Senhor Jesus Cristo e não no Cacó Filipe, e você será salvo, você e a sua casa. E ao movimento cacoísmo, eu quero vos dizer, nos dias de Jesus já vieram muitos outros movimentos que se levantaram e caíram. Este cacoísmo também vai se levantar e vai cair. Agora, saibam disso, inclusive o próprio Aleixo, Jesus Cristo vos ama. Vocês estão perdidos, precisam de salvação. Vindem a Cristo, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e Ele vos aliviará. E digo mais ainda, Cristo nos chamou para a liberdade e não para a escravatura religiosa desse camarada aqui e todos os seus sequazes. Só Jesus pode libertar. O nosso muito obrigado a todos que acompanharam e vai um abraço à nossa família que nos assiste nas mais diversas áreas. Se os irmãos precisarem entender um pouco mais a respeito do Evangelho, tem o nosso contato 84 27 31 139 e jamais esses ensinamentos do maligno. Obrigado, pastor Pinheiro Manuel. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, que interagiram conosco, que partilharam o programa de hoje. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. A não perder o programa Hora do Debate nesta sexta-feira, onde iremos receber a pastora Joyce Ubis e também iremos receber a Leta, que é uma dançarina, para falarmos das tatuagens. A não perder aqui na Strong Life às 12h30. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, o Dicionário Teológico e O Mar da Sabedoria. Fica em casa, previna-se da Covid-19. Deus abençoe.